Ícaro, Marcos, é uma alegria vê-los, né? Mesmo que remotamente a gente se conhecer. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar juntos lá. Marcelo também, fico muito feliz aqui de mesmo longe estar perto, né? Mesmo longe a gente está se conhecendo. Meus queridos, sejam bem-vindos nessa que vai ser a nossa última aula sobre crimes contra a administração pública. A minha ideia é que hoje a gente veja artigos 332 a 334A, e com isso nós vamos finalizar a matéria da prova. Tá? A matéria da prova vai até a aula de hoje. Na quinta-feira eu quero reservar para a gente conversar sobre uma revisão. Então, na quinta-feira eu quero que vocês tragam as dúvidas, para a gente poder voltar a todos os crimes que nós vimos durante esse estudo. Começou lá na metadezinha de agosto. Eu também quero aproveitar na quinta-feira para mostrar para vocês como é que vai ser a prova. Tá? A prova, como eu falei na semana passada, será feita através do AVA, numa ferramenta tarefa, é uma ferramenta muito amigável, ou seja, vocês quando entrarem lá, vão encontrar, sabe aqueles módulos que vocês têm lá, das diversas matérias, né? Inclusive, o último módulo são os links das aulas gravadas. Eu vou criar mais um módulo com provas. Clica lá, você já vai ter a avaliação, baixa a avaliação, ela vai estar em formato .doc. Na própria prova, você responde a prova, converte em .pdf e envia para mim, tá? Então, na quinta-feira eu quero fazer uma revisão da matéria com vocês e vou mostrar exatamente onde está ou onde estará a prova no AVA. Eu quero até, para nunca é demais a gente ver isso, eu até quero mostrar para vocês, eu sei que vocês já sabem, mas não custa mostrar, como é que no próprio Word eu converto e salvo em PDF para ficar mais fácil. Tá bom, queridos? Então, hoje nós vamos ver os crimes de tráfico de influência, corrupção ativa e contrabando e descaminho. Só que corrupção ativa, contrabando e descaminho são crimes que nós já temos uma noção, porque nós já vimos o outro lado da moeda quando nós estudamos os crimes contra a administração praticados por funcionário. Porque lá nós vimos os crimes de corrupção passiva e o crime de facilitação de contrabando e descaminho. Vai, Paulo, a prova vai ser no horário da aula. Eu vou liberar um pouquinho antes, tá? Eu vou programar o sistema às 7h15, 7h20, ela já está liberada, e eu vou dar uma colher de chá aí para vocês, porque eu vou dar aí mais ou menos até às 10 horas, para que vocês remetam, porque eu sei que tem que converter e tal. Mas é importante vocês se programarem para a hora da aula. Então, na próxima terça-feira, né, de hoje a uma semana, será a primeira chamada, e na quinta-feira da semana que vem, a segunda chamada. Então, semana que vem, a gente não tem aula aqui, a gente não se encontra aqui, porque esse horário está reservado para que vocês façam a prova, tal qual era no sistema presencial. Lembra que no sistema presencial era assim, pela semana de prova, a gente fazia a prova, primeira chamada, segunda chamada, e não tínhamos aula de conteúdo, porque a aula era usada para a prova. Então, a matéria da prova, eu vou repassar isso várias vezes, inclusive ao nosso grupo de WhatsApp. É do 312 ao 334A, portanto, a gente conclui essa matéria hoje. Queridos, o primeiro crime que nós vamos ver hoje é o crime que a doutrina gosta de chamar de venda de fumaça. A gente vai ter hoje uma venda de fumaça. É por isso que muitos definem esse crime como um crime assemelhado ao crime de estelionato, que eu tenho aqui, é uma espécie, né, de estelionato, ou uma conduta aproximada, próxima com o estelionato. Vejam só, é o crime de tráfico de influência. Eu gosto de fazer, eu vou ler todo o caput com vocês, né, e depois a gente vai vendo as frações desse crime. Solicitar, exigir,
cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de suas funções. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham na cabeça é essa. É uma venda de fumaça. Eu estou vendendo algo que eu não tenho. Eu estou vendendo uma ilusão. Eu estou vendendo uma ideia. Qual é a ideia? Que eu sou capaz de influenciar, de influir numa decisão de um funcionário público. Então, eu estou vendendo, efetivamente, a ideia de que eu tenho a capacidade de influenciar, de conseguir influenciar o funcionário público em uma das suas condutas, em uma das suas ações. Então, primeiro vamos para os verbos. Solicitar, exigir, cobrar ou obter. É interessante que aqui ele dá ele traz para o 332 vários verbos que nós já estudamos em outros crimes. O solicitar nós já vimos lá no crime de corrupção passiva, o exigir nós já vimos no crime de concussão. Então aqui eu estou solicitando, ou seja, eu estou pedindo, ou eu estou exigindo, tem um caráter compulsório, né? Aquela ideia da coação, da coerção. Ou eu estou cobrando por um serviço que, em tese, eu já teria feito, ou eu estou obtendo quando a iniciativa vem do outro. Então, eu estou fazendo tudo isso, solicitando, exigindo, cobrando ou obtendo, para mim ou para outro, diz aí para si ou para outro, vantagem ou promessa de vantagem. Aqui eu queria destacar algo que a gente já viu várias vezes em outras aulas, vantagem ou promessa de vantagem. Veja, só para reforçar algo que eu sei que você já sabe, você deve lembrar, e aquilo que a gente viu isso em aulas anteriores, que é o quê? Essa vantagem é uma vantagem de qualquer natureza. Eu não tenho aqui a vantagem exclusivamente patrimonial. Lembra que eu já falei por várias vezes a vocês que os crimes contra a administração não devem ser tomados como crimes contra o patrimônio da administração. Os valores protegidos são maiores. Veja aquilo que nós conversamos na quinta-feira passada, como desobediência, como resistência. São crimes que não têm nenhum componente, nem de longe, qualquer tipo de componente patrimonial, afasta-se integralmente a lógica patrimonial, mas a gente vai ter, efetivamente, o crime do mesmo jeito. Tá? Então, aqui, quando ele fala em vantagem ou promessa de vantagem, é qualquer tipo de vantagem, é qualquer esfera de vantagem. Pode ser uma vantagem social, uma vantagem moral, uma vantagem, claro, patrimonial também. Eu não excluo a patrimonial, eu apenas não fecho o foco na patrimonial. E aí nós temos o principal elemento que eu quero a máxima atenção de vocês no 312, que ele fala a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. A pretexto de influir. Então, quando ele fala em a pretexto de influir, o que ele está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou te solicitando essa vantagem porque eu te vendo a ideia de que eu estou com a capacidade, que eu tenho a capacidade de influir em determinado tipo de ato do funcionário público. Repito, eu, na verdade, não tenho essa capacidade. Tá? Então, imaginemos o seguinte, a Larissa é secretária de saúde do município. Eu chego para alguém e digo o seguinte, olha, eu conheço a secretária, está aqui, ó, tem uma foto com a Larissa, a gente é muito amigo, tal, não sei o quê. Fique frio que o que você precisar na secretaria, eu resolvo, eu domino, vou falar com ela, ela sempre atende meus pedidos. Quer ver? Eu vou ligar para ela aqui. Aí eu finjo que ligo para a Larissa, tal. Então, você tem aí é por isso que a doutrina, o professor Magalhães Noronha sempre associava isso a uma modalidade de estelionato, como se fosse uma modalidade especial de estelionato. Eu estou criando um godo
a fraude, né? Estou enganando aquela pessoa com uma capacidade que, na verdade, eu não tenho. Eu estou criando a ideia de que, pela vantagem que você está me entregando, você está prometendo me entregar, eu consigo efetivamente influenciar, ter influência, dar influência a essa determinada figura que é um agente público. E aí vocês poderiam me perguntar, Rafael, tudo bem, eu entendi, mas se de fato eu tenho essa influência, se de fato eu não estou vendendo fumaça, eu não estou vendendo ilusão, se de fato eu consigo influenciar aquele determinado sujeito. Nesse caso, a gente vai ter a configuração do próximo crime que nós vamos ver, que é a corrupção ativa. Ou seja, se de fato você consegue materializar essa influência que você está, aspas, vendendo, a gente sai do 332 e vamos ao 333, crime de corrupção ativa. Esses dois crimes, eles têm o mesmo objetivo. Qual é o objetivo que eu tenho aqui? É criar uma barreira de proteção para a administração pública, isso é evidente, mas em que aspecto da administração? O aspecto da moralidade da administração. Eu quero proteger a administração, protegendo a moralidade da administração pública. Eu quero que essa administração pública detenha uma moralidade específica que possa garantir que as suas ações serão ações pautadas pela moralidade, pela idoneidade, pela correção. Então, eu crio mecanismos de proteção da administração para evitar, eu vou usar uma expressão um pouco mais aberta, não necessariamente técnica, mas didática, para evitar esse assédio que a administração pública tende a sofrer. A administração pública tende a sofrer um assédio muito grande de vários grupos sociais, de várias pessoas que têm interesses patrimoniais ou não junto à administração pública. Então, entendam esses crimes que nós estamos estudando, sobretudo o tráfico de influência e a corrupção ativa, como essa barreira, como esse muro de proteção para dificultar, pelo menos, esse assédio. Então, o crime de tráfico de influência é um crime que eu considero muito cruel, e a palavra é essa, é um crime muito cruel, porque, veja só, olha o que o agente está fazendo aqui. Ele está vendendo influência que ele não tem, tudo bem, a gente já entendeu, mas na hora que ele vende a influência que ele não tem, ele está criando a ideia de que aquele determinado agente é venal, ele é passivo de venda. Então, na hora que eu digo, fica frio, porque eu conheço a Larissa é minha chapa, e vai efetivamente garantir que aquilo ali vai ser resolvido, né, bro? Vai garantir isso, porque ela é minha chapa. Eu estou vendendo a Larissa sem ela nem ter ideia de que ela sabe, ela nem tem ideia de que ela está sendo vendida. Então é um crime muito cruel, porque eu declaro, eu afirmo ter uma influência, logo, eu estou deixando nas entrelinhas que aquele agente público, que aquele funcionário público é influenciável. A mensagem que eu estou transmitindo é essa: olha, fica frio porque ele é influenciável, ele faz o que eu peço, ele faz o que eu quero, ele faz o que eu solicito. Então, eu já coloco aí uma suspeição na idoneidade, na seriedade, na correção daquela determinada pessoa, ou seja, ele vai atuar já sob o manto de uma determinada suspeição nas suas ações como funcionário, porque eu vendi essa determinada situação. Claro, Marcelo, veja só, imagina que eu sei que tem uma determinada pessoa que fez um contrato com a prefeitura e não recebeu ainda o valor do contrato. O contrato está lá para ser pago na prefeitura e etc. Eu procuro aquele determinado funcionário, eu procuro aquele determinado empresário e diz, olha, cara, sabe aquele determinado contrato que você tem lá? Eu consigo liberar o pagamento rápido. Agora, você sabe que isso não vai custar de graça. Então, me dê aqui uma vantagem que eu libero para você o pagamento.
Só que eu, na verdade, não tenho essa capacidade de liberar esse pagamento. Esse pagamento já seria liberado de qualquer jeito. Eu apenas estou vendendo a ilusão de que eu tenho como influenciar o gestor público que libera o pagamento daquele determinado contrato. Então, aquilo que a gente vai ter é exatamente esse engano que eu faço a alguém de que eu tenho a capacidade de ter uma determinada influência que eu não tenho. Por isso que eu considero esse crime um crime tão cruel, porque eu estou vendendo um funcionário público e aquele funcionário público ele não tem a menor ideia de que ele está sendo vendido. Né? Ele não tem a menor ideia de que ele sabe ali que está sendo vendido. E não é à toa que, muito sabiamente, o Código de Processo Penal vai definir uma causa de aumento de pena nas situações em que eu não apenas vendo, mas eu precifico o funcionário. Então, veja, no tráfico de influência, eu estou dizendo que eu tenho uma influência junto a um funcionário público que, na verdade, eu não tenho. E, claro, a mensagem subliminar, o efeito que eu estou causando é a ideia de que eu consigo influenciar aquela pessoa. Aqui é irrelevante, veja só, pessoal, se eu conheço ou não conheço aquele funcionário. Até porque é muito comum você conhecer muita gente, você tem muitos conhecidos, mas isso não quer dizer que você seria influenciado por eles. Então, imagina, por exemplo, eu sei que o Marcos é o chefe da Secretaria Regional da Prefeitura em tal parte da cidade. Eu tenho amizade com ele, a gente tem algum tipo de conhecimento, só que ele não vai atender os meus pedidos. Eu não tenho tanta influência assim. A gente se conhece, a gente morou no mesmo bairro, na mesma rua, e etc. Só que eu me aproveito dessa relação que eu tenho com ele, que está muito longe de ser uma relação que eu tenha a capacidade de influenciar, e eu vendo a imagem de que eu tenho uma efetiva capacidade. Ou seja, eu estou enganando alguém com a promessa de ser capaz de interferir nas decisões do poder público. É por isso que eu digo que é um crime cruel, porque eu estou vendendo alguém que não tem a menor ideia de que está sendo vendido. E aí o código vai, no parágrafo único, aumentar a pena para aquelas situações onde eu vendo alguém e ainda precifico esse alguém. Veja o que diz aí o parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Então, se eu deixo insinuar, se eu deixo transparecer, se eu deixo, de alguma maneira, a ideia de que aquela determinada vantagem não é para mim, ou não é integralmente para mim, então eu digo, olha, você está com dificuldade lá na prefeitura? Fica frio que eu conheço a Larissa lá. Você me dá 10 mil reais que o assunto está resolvido. E outra coisa, viu? Quero deixar claro, não é para mim não, você sabe que eu sou teu chapa, jamais eu receberia dinheiro teu. Mas a doutora Larissa lá é meio cara. Veja, eu estou vendendo a Larissa que ela não tem a menor ideia de que está sendo vendida e ainda estou precificando. Essa ajuda custa 10 mil reais. Então, se eu, de alguma maneira, e eu acho interessante, porque é o único artigo do Código que ele fala em insinuar. Então, ele traz aqui uma ideia muito legal. Eu não preciso afirmar. Se eu deixo de uma maneira subliminar, se eu deixo nas entrelinhas que aquela vantagem não é para mim, e sim para o funcionário, ou seja, eu não preciso verbalizar de que aquela determinada vantagem que você me está entregando, eu vou repassar para o funcionário. Não há necessidade disso, não preciso verbalizar isso de uma forma plena. Basta efetivamente que eu tenha aí a insinuação, que eu sinalize, que eu insinue efetivamente aquela determinada vantagem como uma vantagem a ser destinada ao funcionário, e isso já é suficiente para que eu possa caracterizar essa causa de aumento de pena. Aqui a gente tem a venda e o preço. O que eu já vendi no caput. Eu já disse que eu tenho como te influenciar no caput. E aqui eu estou só precificando, eu estou só dizendo quanto é que você vai, de alguma forma, receber. Agora, o elemento mais importante, repito,
do crime de 332 é que você tem uma ilusão de influência. É por isso, repito, que essa imagem que a doutrina traz para a gente é muito didática, de uma venda de fumaça. Estou vendendo aqui, na verdade, fumaça. Porque, na verdade, se você tem a capacidade efetiva de influenciar, você estará aqui no crime de corrupção. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário para determinar ou determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, o que eu tenho aqui? Nesse caso, eu saio da mera venda de fumaça e eu concretamente, efetivamente, vou oferecer ou prometer vantagem. Eu queria resgatar algumas aulas atrás, quando nós vimos o crime do artigo 317. Vou até colar aqui o 317 para a gente poder fazer aqui um estudo comparativo. Primeira coisa, como nós vimos o 317, assim como nós vimos também o crime de facilitação de contrabando ou descaminho, eu lembrei com vocês de que quando vocês estudaram lá atrás, lá em Pena 1, o crime o concurso de agentes, vocês viram que o que caracteriza essencialmente o concurso de agentes? A ligação subjetiva. Tem que ter uma ligação, um liame subjetivo. Então, quando eu pratico um crime, eu, Larissa e o Marcelo, a gente pratica juntos esse crime, nós temos que ter uma ligação subjetiva. Não importa o que cada um vai fazer, qual é a cota de participação de cada um, o grau de nocividade daquela conduta, mas o que interessa é que haja entre nós uma conexão, uma determinada atuação em conjunto. Essa ligação subjetiva, esse liame subjetivo, é que vai caracterizar que nós estamos agindo em concurso de agentes ou de pessoas. E qual é a regra? A regra é se eu estou agindo em concurso de agentes ou de pessoas, a regra é que todos nós responderemos pelo mesmo tipo penal, português pelo mesmo crime. Então, se nós roubamos uma agência bancária, não importa a participação de cada um de nós, não importa o fato da Larissa ter ficado só na esquina para ver se a polícia chegava, de eu ter entrado com a arma e ter rendido todo mundo, do Marcelo ser apenas o motorista que vai dirigir o carro para me dar fuga, todos nós agimos coordenando as nossas condutas, há, portanto, uma ligação subjetiva entre nós, e dentro desse cenário, dentro desse contexto, nós responderemos todos pelo mesmo crime. Nós vamos responder todos pelo mesmo crime. Agora, há situações, a gente já viu isso, estou só revisando, em que o legislador, de forma expressa, entende que é melhor separar essas condutas. Vocês viram um exemplo no semestre passado, no iniciozinho lá do estudo de Penal 2, quando vocês separaram lá o crime de autoaborto, né, praticar aborto em si mesma ou permitir que outro lhe provoque, lá do 124, e o crime de praticar abortos com o consentimento da gestante, no 126. Então, veja, há inegavelmente aqui um concurso, mas eu separo, né, as condutas para que eles respondam por crimes diferentes. A mesma coisa nós vamos ter nesses dois artigos aqui. Então, há um diálogo entre o crime de corrupção ativa e o crime de corrupção passiva. Um é praticado pelo funcionário, o outro é praticado pelo particular. E aí, lembrando, e na verdade, por que o legislador separa? E aí a gente já começa, de certa forma, a nossa revisão que eu quero fazer na quinta-feira. Lembrando aquilo que nós vimos na nossa segunda aula, lá atrás, em agosto. O legislador deixa claro que tem o interesse de responsabilizar de forma mais dura, de forma mais enfática, de forma mais incisiva aquele determinado agente que é funcionário público. Ou seja, o funcionário público, ao praticar o crime, ele, aspas, ele trai a administração de uma forma mais nociva do que o particular. Então, é por isso que o legislador, apesar de reconhecer o concurso, separa essas condutas, vai separar
essas determinadas condutas. E eu também falei em aulas atrás, quero de novo também resgatar isso, que do ponto de vista social, do ponto de vista do senso comum, é muito comum a ideia de que não há corrupto sem corruptor. A gente tem essa ideia muito comum. Porque se eu tenho um corrupto é porque alguém foi lá e corrompeu, se alguém foi lá e ofereceu. Isso, inclusive, do ponto de vista social, é interessante que essa ideia seja difundida. Por que essa ideia é interessante que seja difundida do ponto de vista social? Porque ela gera um comprometimento meu com o outro. Ela passa a ideia clara de que eu tenho responsabilidade em relação à conduta do outro. Eu tenho responsabilidade em relação à conduta daquele determinado agente. Então, a gente vai perceber aí claramente essa determinada compartilhamento de responsabilidades quando eu associo uma coisa à outra. Então, eu tenho aí essa possibilidade de ter, do ponto de vista social, essa ideia de que um crime existiria apenas se o outro fosse praticado. Do ponto de vista penal, e agora a gente vai ver isso de forma mais concreta, essa verdade ela não é necessariamente existente, tá? Essa afirmação de que não há corrupto sem corruptor, ela não é necessariamente eficiente. Porque, veja só, vamos resgatar aqui os verbos do 317. Ele fala em solicitar, em receber e aceitar promessa. Quando eu comparo isso com os verbos do 333, ao comparar com os verbos do 333, o que é que eu tenho? Eu tenho no 333 dois verbos: oferecer e prometer. Então, veja só, o prometer do 333, ele casa com o aceitar promessa. Eu chego para Larissa, que é diretora gerente lá de um determinado depósito de carros da prefeitura ou do Detran. Eu digo: Larissa, se você liberar meu carro que está aqui, sem que eu tenha que pagar diárias, multa, semana que vem eu te trago aqui um agrado. Né? Eu acho ótima essa expressão de quem corrompe, que é usar um agrado. Tudo que não é um agrado, né? Porque um agrado para quem? Né? Uma vez eu parei meu carro num restaurante, quando eu desci, entrei, e aqueles rapazes que ficam guardando o carro, deu um murro no meu vidro, pá, né? Aí eu baixei e ele disse: me dê um agrado. Aí eu não resisti, eu não deveria ter feito isso, eu confesso a vocês. Aí eu olhei para ele e disse: ô menino lindo, menino, tu é muito lindo, né? Isso é um agrado, né? Não deixa de ser um agrado. Ele queria dinheiro, mas eu me senti tão agredido, né? Efetivamente, com a pancada que ele deu no vidro, me deu um agrado. Ô menino lindo, tu é lindo, menino. Aí eu fui embora, né? Pense no agrado. Eu fiquei com essa história do agrado na cabeça. Então, aqui o que acontece? Eu estou prometendo, agente particular, fora da administração, e o funcionário está aceitando a promessa. Veja que aqui casa uma coisa com a outra. De um lado eu tenho a corrupção ativa, do outro eu tenho a corrupção passiva. Veja que há um outro casamento possível que a gente vai ter aqui. Qual é? O particular solicita, o particular ele vai oferecer e o agente público vai receber. Então, fui parado no blitz de trânsito. Meu carro está todo irregular. Não paguei licenciamento, está tudo zebrado. Aí eu vou e entrego uma grana para aquele agente de trânsito, ele recebe a grana, me libera. Eu, corrupção passiva, ativa, ele, corrupção passiva. Agora,
olha aqui o que é que acontece. Quando a gente vai para o terceiro verbo do artigo 317, que é o verbo solicitar, nós não encontramos correspondência no 333. Veja, repito, o oferecer casa com o receber. O prometer casa com aceitar a promessa. O solicitar não casa com nada. Então, naquele mesmo exemplo, eu parei na blitz de trânsito, aquele guarda de trânsito percebe que o meu carro tem uma irregularidade, me solicita uma vantagem e eu entrego essa vantagem. Veja, ele comete o crime de corrupção passiva, porque basta ele solicitar, a gente já tinha visto isso lá na corrupção passiva, basta ele pedir, basta ele solicitar, e eu, vejam só, que entreguei a vantagem, que sucumbi a essa determinada vantagem, não respondo por nada, a minha conduta será atípica. A minha conduta será atípica. Então, nós temos aqui um descompasso muito relevante entre o conceito de corrupção passiva e de conceito de corrupção ativa. Georgia, não, né? Necessariamente a carteirada, nesse aspecto, não. Porque eu tenho aqui que oferecer uma determinada vantagem, tenho que fazer uma determinada promessa. Apenas a imposição da autoridade, ela não será, para este fim, corrupção. Tá? Então, queridos, o que a gente vai ter aqui? O legislador, de propósito, ele criou esse descompasso. Então, se o agente público solicitar e eu apenas entregar, eu não tenho conduta. Na verdade, há duas explicações para isso. Uma explicação diz que o legislador teria esquecido, né, de incluir isso. Na verdade, eu acho que não, ele propositadamente não quis incluir. Ele quis proteger o particular desse tipo de situação. Há uma outra explicação, que tende a ser mais técnica, que diz que se o funcionário solicita, portanto, se parte dele essa determinada solicitação, é porque ele já teria se corrompido, daí porque a participação do particular seria irrelevante. Ou seja, se o crime é de corrupção ativa, ou seja, eu ativamente estou te corrompendo, tanto é que veja que nos dois verbos do 333, a iniciativa está partindo do particular, né? Ele está oferecendo, ele está prometendo, a iniciativa está partindo de mim. Então, o que é que pensou o legislador? Se o cara já chega, aspas, corrompido, eu não tenho nenhuma responsabilidade em relação a isso. Eu não estou ativamente corrompendo, ele já se corrompeu. Essa explicação não cola, porque, veja só para a gente fazer aqui uma comparação. Quando você vai para um crime que foi inserido no ano de 2002 no Código Penal, que é um crime muito assemelhado ao que nós estamos vendo, que é o crime de corrupção ativa em transação comercial internacional, é o crime do 337B, veja que aqui ele fala o quê? Ó, prometer, oferecer ou dar. Veja que aqui ele soube tipificar a conduta do dar. O que é que seria o dar? O funcionário solicitou e eu vou e dou aquela vantagem que por ele foi solicitada. Então, nesse caso, a gente percebe que quando o legislador foi tipificar uma modalidade especial da corrupção ativa, e essa corrupção ativa internacional, ele soube incluir o terceiro verbo. Né? Ele soube incluir o terceiro verbo. Então, a gente percebe que o legislador, eu não consigo ler de uma forma diferente, ele, de forma expressa, na corrupção ativa, ele quis deixar de fora o particular que apenas cede aquela solicitação do particular, porque ele quase ele vai incluir no outro momento. É exatamente, Júlia, é como se o particular fosse uma mera vítima aqui dessa solicitação e ele não tivesse uma participação concreta naquele ato de corrupção do agente, porque o agente já chegou, repito, corrompido. Não me cola, isso para mim me incomoda, essa falha do legislador me incomoda porque exatamente ela quebra aquele vínculo que eu falava a vocês agora há pouco, que é um vínculo importante
o agente público. Então, eu me sinto menos responsável pelo simples fato de estar dando, já que a iniciativa teria partido do funcionário. O problema é que isso gera todo um sistema de retroalimentação da própria corrupção, né? Porque na hora que eu me sinto livre para apenas entregar, ou na linguagem do 337B, dar aquela vantagem, eu poderia me sentir menos responsável por esse tipo de situação. Tá? O parágrafo único do 333, ele vai dizer, né, ele aumenta a pena, isso aqui é do artigo 333, a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica ato infringindo dever funcional. Aqui a gente vai ter a mesma coisa que nós já vimos no 317. Eu não sei se vocês se recordam que eu dizia que aqui é aquela ideia de além da queda o coice, né? Porque, veja, eu ofereci aquela vantagem ao funcionário público para que ele não realizasse um ato que ele deveria realizar e ele de fato não realizou, ele de fato não agiu dessa maneira, tá? Então nós vamos ter aqui, além da queda, o coice. Eu tenho um aumento de pena, onde eu ofereci uma vantagem ao funcionário para que ele me liberasse da multa, e ele de fato me liberou. Ou seja, se ele me liberar ou não, o crime já existiu, o crime já se consumou. Apenas, se ele de fato deixa de cumprir o dever funcional que ele deveria, aí eu tenho um aumento de pena aí nos termos do parágrafo único. Tá? Mas o que é importante para a gente fixar e para a gente poder avançar aqui para o descaminho? A corrupção ativa e a corrupção passiva, claro que são crimes que dialogam entre si. Até porque dos 3 verbos lá da corrupção passiva, 2 encontram correspondência direta no crime de corrupção ativa. O que fica de fora é o solicitar, aquele em que a iniciativa já vem do próprio funcionário público. Nesse caso, ele responde pela corrupção passiva, independentemente de eu reagir a essa solicitação ou não, e o particular terá aí uma conduta atípica para resolver aqui. Tá bom? Queridos, nós vamos agora partir para os 2 últimos artigos que eu quero ver com vocês em relação aos crimes contra a administração, tá? Que são os crimes do 334 e 334-A. Eu até já falei deles em aulas anteriores, quando nós estudamos lá atrás o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. A gente viu esse crime lá no 318. Lembram disso? Eu falei muito da história do iPhone, não sei o quê, o cara ajudava o outro que estava trazendo aquela muamba. Lá atrás, quando a gente viu o crime de facilitação de contrabando e descaminho, eu expliquei o crime de contrabando e o crime de descaminho de uma forma um pouco mais superficial, em que eu dizia o seguinte: olha, o contrabando é quando eu importo para o Brasil, trago para o Brasil uma mercadoria que não pode ingressar no Brasil. Não é meramente uma questão tributária. É você ingressar no Brasil uma mercadoria que não deveria efetivamente ingressar aqui. Do outro lado, o crime de descaminho, que é o que a gente vai ver agora, aí ele tem um componente mais tributário mesmo. Porque no crime de descaminho, eu estou trazendo para o território nacional algo que eu posso trazer, mas eu não estou pagando a correspondente tributação que ele é devido. Então, veja aí o crime do artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, eu tenho aqui um crime em que a entrada ou a saída de mercadoria no país deveria ser tributada e eu estou, veja o verbo que ele usou, iludindo. O que é iludindo? Eu não estou pagando adequadamente. Eu não estou realizando o pagamento adequado. A ilusão aqui é no sentido de não pagar, de sonegar aquela determinada quantia devida a título de tributo. Aqui eu vou aplicar isso, por exemplo, para imposto de importação, para imposto de exportação,
para determinadas tributações específicas desse ingresso ou dessa saída daquela determinada mercadoria no Brasil. Claro que a gente aqui está falando também, a exemplo do que a gente vai ver no próximo artigo, de uma norma penal em branco. Por quê? Porque essa norma, para se materializar, ela precisa ter o complemento da própria norma tributária. Eu só vou conseguir visualizar a prática do crime de descaminho se e somente se eu tiver aí a norma tributária que diga, por exemplo, nós tivemos uma mudança recente, porque antes, para ingresso no território, você poderia trazer mercadorias e você não seria tributada se você tivesse mercadorias até o valor de $500. Houve um aumento no começo desse ano, aumentamos para $1.000 o ingresso de mercadorias sem tributação. Agora, se eu compro, por exemplo, um computador numa viagem que eu faço ao exterior, um computador de $4, $5.000, o que acontece? Eu terei uma isenção de parte disso, mas o que exceder aquela cota de isenção, eu tenho que fazer o pagamento do tributo. Então, quando eu chegar, por exemplo, na alfândega, eu tenho que declarar, eu estou trazendo aquela mercadoria no valor de X, e aquilo ali será calculado para que eu possa ter esse valor pago. Não Professor, pagar é que caracteriza o crime. Pois, Stephanie, diga. eu sempre tive uma dúvida quanto a essa taxação das mercadorias. Esse valor de $1.000 é o valor que eu compro o objeto lá ou é um valor convertido? Não, é o valor que você compra lá. Tanto é que a Receita Federal ela tem nos sistemas dela algumas referências para fazer isso. Então, é muito comum, Stephanie, se você, por exemplo, não exibir para o agente da Receita Federal a nota fiscal, a fatura ou o pagamento através do cartão de crédito, algum documento minimamente idôneo que comprove o valor que você pagou, ele vai fazer uma estimativa. Então, é muito comum, por exemplo, que ele entre vamos imaginar que você foi a Miami, trouxe um computador Dell ou um computador Apple. Se você não apresentar ali uma comprovação idônea do valor que efetivamente você pagou, para que ele possa fazer o cálculo com o valor que você pagou lá, tá? Ele vai entrar, por exemplo, num site da loja que você comprou, ou de lojas americanas, Best Buy e outras lojas norte-americanas, para fazer uma estimativa, e ele vai dizer, olha, estou calculando o tributo com base no valor X, já que encontrei no site tal, no site popular nos Estados Unidos, esse valor tal. Ele vai fazer em cima disso uma estimativa do tributo e vai calcular o tributo com base nesse determinado valor. Mas a princípio é o valor lá, né? Não tem nada de valor convertido, não. Exatamente porque você está trazendo a mercadoria, portanto, a ideia qual é? É que eu faça o controle alfandegário do ingresso desse tipo de produto no Brasil. O parágrafo primeiro, ele vai trazer figuras assemelhadas ao caput. Então, veja o que diz aí o parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena quem, inciso primeiro, praticar navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. O que é a navegação de cabotagem? É a navegação entre portos brasileiros. Então, para que eu faça uma navegação e a comercialização de produtos entre portos, eu preciso efetivamente ter uma autorização, uma permissão do poder público. Se eu faço isso sem essa autorização, eu estou numa figura assemelhada ao descaminho. Inciso segundo, pratica fato assemelhado em lei especial. Só que faltou o inciso quarto, peraí. Pratica fato assemelhado em lei especial a descaminho. Inciso terceiro, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou qualquer outra forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial industrial, mercadoria de procedência. Espera que faltou uma parte aqui. De procedência. Na verdade, faltou uma grande parte, né? Deixa eu transcrever aqui o inciso terceiro completo. Procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no Brasil ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação
fraudulento. O inciso terceiro, ele quer apanhar toda a cadeia, ou seja, o caput é da pessoa que de fato introduz aquela mercadoria no Brasil, é de fato a pessoa que vai introduzir aquela determinada mercadoria no Brasil. O inciso terceiro, ele quer apanhar toda a cadeia. Então, não fui eu que importei aquela mercadoria e não paguei a tributação, mas eu tenho um depósito, eu estou, de alguma forma, comercializando aquela determinada mercadoria. Não fui o responsável pelo ingresso dela, tá? Mas eu tenho a mercadoria. Ou seja, imagina que o Ícaro entrou no Brasil com essa mercadoria, eu comprei do Ícaro e tenho no meu negócio, tenho ali em depósito. Ele responde pelo CAPT, lá no CAPT, e eu responderei por essa modalidade aí do inciso terceiro, tá? Inciso quarto, adquire, recebe, oculta e proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial, industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem ser falsos. Nesse caso, é o que nós chamamos de descaminho comercial. Então, eu estou importando peças de máquinas, eu estou importando equipamentos industriais, eu estou importando maquinário para fabricar alguma coisa, ou seja, não é o produto final acabado que eu estou comercializando. Então, imagina que eu ingressei no Brasil com remédios, com perfumes, não paguei a tributação e eu comercializo isso. É uma coisa. Mas imagina que eu importei para o Brasil, sem o devido pagamento de tributo, uma máquina que fecha vidro de perfume, que lacra vidro de perfume. Seria um exemplo aí do inciso 4, porque é uma máquina que eu vou usar em atividade industrial. Tá? Então, veja que o 334 tem como objetivo pegar aí toda a cadeia, efetivamente, do crime, desde daquele que importou aquela determinada mercadoria até o indivíduo que está, muitas vezes, apenas comercializando. Olha o parágrafo 2º. Equipara-se atividades comerciais, para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Aqui eu vou usar uma expressão das mais vulgares, mas didática. Sabe aquilo que a gente costuma chamar de muambeiro? O cara que é muambeiro, o cara vai para o Paraguai, traz um monte de coisa para vender aqui, ele não tem uma loja estabelecida, ele não tem uma empresa estabelecida, ele vende ali na casa dele, às vezes no local de trabalho, alguma coisa, ele se encaixa no parágrafo 2º. Tá? Então, está aqui, o que o parágrafo 2º está querendo nos dizer? Olha, quando eu falei agora há pouco, quando eu falei acima, diz o parágrafo 2º, em atividade comercial, não é apenas a atividade comercial que é devidamente estabelecida, não é só essa, é qualquer atividade comercial vai ser considerada, vai ser imaginada dentro desse cenário. Qualquer uma será efetivamente definida como um elemento para a caracterização desse crime, mesmo que essa atividade comercial seja improvisada, clandestina, doméstica, em outras palavras, eu não tenho uma loja estabelecida, mas eu vendo ali domesticamente, o crime vai existir do mesmo jeito. Quando a gente vai, o parágrafo 3º é muito simples, tá? O parágrafo 3º do 334, só para a gente não deixar de ver, fala aí que a pena aplica-se em dobro se o crime é praticado por transporte aéreo, marítimo ou fluvial. E aí nós chegamos no 334A, que fala do crime de contrabando. Veja que aqui eu tenho o quê? Importar ou exportar mercadoria proibida. Então, lembra, eu estou no crime de contrabando, importando ou exportando, ou seja, trazendo para o território nacional, ou dele retirando uma mercadoria que não pode ser importada ou exportada. Aqui nada tem a ver com tributação. Não é porque eu simplesmente não paguei o tributo. Porque no descaminho, aquela mercadoria pode ingressar no território nacional ou pode sair do território nacional. Mas eu tenho uma tributação correspondente, eu tenho uma tributação que eu tenho aqui como uma tributação correspondente. Agora, no caso específico do 334A, não. O que eu tenho é a importação e exportação de algo que é proibido, que é algo que não deveria ingressar ou sair do país. É um outro contexto
é um outro cenário que a gente vai ter aqui. Tá? Aqui nós temos um claro exemplo de uma norma penal em branco. Por quê? Porque para que eu possa configurar o crime de contrabando, eu preciso ter uma norma complementar que venha a definir o que é, afinal de contas, a mercadoria proibida. Pode ser uma norma sanitária, pode ser uma norma ambiental, pode ser uma norma administrativa, ou seja, eu tenho determinadas mercadorias que, por força de disposições de outros tipos de norma, nós não vamos ter qualquer tipo de possibilidade de ingresso ou retirada. E ainda uma coisa importante, eu queria até que vocês tomassem nota disso. O crime de contrabando é um crime de natureza subsidiária. O crime de contrabando é um crime de natureza subsidiária. O que é que isso significa? Veja que ele traz aqui uma definição bem genérica, né? Importar ou exportar mercadoria proibida. Mas, se eu pensar em que tipo de mercadoria seria proibida, eu posso facilmente lembrar de drogas ilícitas, armas ilegais, material biológico ou genético. E aí, nesse caso, eu encaixaria a conduta aqui? Não. A gente sabe, por exemplo, para o tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo em caráter transnacional, nós temos lá o artigo 33 da Lei 11.343. Então, eu tenho um crime específico na Lei 11.343, que é o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Eu tenho condutas específicas, que é o tráfico de armas. Na Lei dos Crimes Ambientais, eu tenho esse crime, que é efetivamente o crime de importar ou exportar material genético. Né? Eu tenho esse crime lá, ou mercadoria biológica, sem as devidas autorizações. Existem crimes específicos, ele é relativamente comum no Ceará, por conta daquele nosso grande espaço e parque de mercadorias arqueológicas que nós temos no Cariri, né, de fósseis e outras coisas. Há um crime específico, que é o crime de exportar, sem as devidas autorizações, material arqueológico ou de valor arqueológico. Então, entenda, o crime de contrabando tem uma natureza subsidiária. Eu vou utilizar esse crime se e somente se eu não encontrar uma outra tipificação mais adequada. Se eu encontro uma outra tipificação mais adequada, eu responderei apenas pelo crime. Tá? Então, a gente vai ter, efetivamente, a ideia de que o crime de contrabando eu vou utilizar sempre que eu não encaixar a minha conduta numa melhor conduta. Os bons exemplos são esses: tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, tráfico de material biológico ou genético, e por aí vai. O parágrafo primeiro, ele, a exemplo do que acontece no crime de descaminho, ele traz algumas condutas semelhadas. Eu queria destacar, de forma especial, então ele fala aí, pratica fato assemelhado, lei especial, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que depende de registro, tal. Olha o inciso terceiro, eu queria muita atenção de vocês no inciso terceiro. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. O que acontece? Existem determinadas mercadorias que elas já são fabricadas visando a exportação. E, por conta disso, elas recebem um tratamento tributário diferenciado. Em outras palavras, elas têm a isenção de alguns tributos. Para quê? Para que a produção seja mais barata e aquela mercadoria seja mais competitiva quando ela for vendida no exterior. Então, por exemplo, há determinados carros no Brasil que são fabricados no Brasil, mas desde a fabricação eles já são fabricados mirando a remessa para o exterior. Nesse caso, dentro desse contexto, nessa situação, o que nós vamos ter? A ideia de que, se eu reinserir a mercadoria no território nacional, aquela mercadoria que foi fabricada já com essa destinação, dentro desse cenário,
nós vamos ter o crime de descaminho, o crime de contrabando aí praticado. Então, perceba só, eu, na verdade, eu não estou importando algo fabricado em outro país. Eu estou reinserindo, aquela mercadoria saiu do Brasil, e eu fiz com que ela voltasse e estou praticando crime. Aí você pode me perguntar, Rafael, mas qual é a razão de ser desse crime? Por que eu vou criminalizar a conduta quando eu simplesmente tenho a reinserção? Ora, aquele produto, vamos imaginar o seguinte, eu produzi o carro X para exportação. Aquele carro X, como ele teve uma isenção de tributos, ele custou 50 mil reais. O mesmo carro que é fabricado para uso no Brasil, para comercialização no Brasil, como ele teve a tributação plena, ele custou 65 mil reais. Se eu reinsiro aquele que custou 50 e vendo no mercado brasileiro, eu estou tendo aí um lucro indevido, exatamente porque eu burlei o sistema tributário no Brasil. Porque aquele carro só custou menos, só teve a isenção tributária para que ele fosse mais competitivo no mercado internacional. Então, aqui eu estou trazendo de volta um produto que não deveria mais ingressar no Brasil, uma vez que ele foi feito pensando especificamente para o mercado externo. A gente tem aqui, por exemplo, determinados produtos agrícolas que recebem o mesmo tratamento, a soja, o café, ele recebe alguns benefícios fiscais exatamente para que ele possa ser mais competitivo no mercado internacional. Tá bom? Queridos, com isso a gente vai encerrar os crimes que eu vou cobrar na prova, a gente encerra aqui os crimes contra a administração pública. Vocês vão ver que existem outros, 335, 336, mas esses foram revogados pela lei de licitações, então eu não vou cuidar. A matéria da prova, portanto, vai do 312 ao 334A. Eu peço só que vocês não saiam agora e que eu vou fazer a chamada, tá? Só um minutinho, por favor. Não me abandonem. Só concluindo aqui um minutinho. Bem, feita a chamada. Bem, queridos, eu queria só agradecer. Foi bom te conhecer, Larissa. Foi bom te conhecer, Marcelo. Foi bom te conhecer, Marcos. Foi bom conhecer o Ícaro também, que estava agora mais cedo. É muito bom ver a carinha de vocês. Eu não me sinto tão só, né? Com isso, a gente termina a matéria da prova. Na quinta-feira, eu quero pedir a vocês um favor especial de trazerem as dúvidas. Tragam as dúvidas na quinta-feira. Eu quero dar uma passeada em todos os artigos na quinta-feira, mas sobretudo as dúvidas de vocês, o que é que não entenderam, o que é que não entenderam. E aí também, na quinta-feira, aquela aulinha sobre a prova que eu quero passar para vocês que vocês cheguem na terça-feira muito tranquilos para a nossa prova, a nossa primeira prova através do AVA, tá bom? Eu, de qualquer maneira, repito, na semana que vem a gente não vai ter encontro aqui pelo MITS, vocês estarão dedicados a fazer a prova, mas eu vou estar atento, muito atento, na hora da aula,
ao nosso grupo de WhatsApp. Qualquer dificuldade que vocês têm na hora da prova, me manda mensagem e a gente vai resolvendo. Mas, a princípio, não é para ter dificuldade nenhuma, tá bom? Obrigado pela dedicação de vocês, pela presença de vocês. Tenho muito orgulho dessa batalha que vocês estão junto comigo travando. A gente vai vencer. É muito bom tê-los aqui. A gente se encontra na quinta-feira, tá bom? Um beijo grande a vocês. Fiquem com saúde. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, Larissa. Tchau, Marcos. Marcelo.